Ô Andrade, o Cláudio trouxe a notícia no primeiro tempo da possibilidade do Ivan Roman jogar. Um sacrifício, né? O Chile falou que o Roman teve uma fratura na mão e ia precisar operar. O Atlético não divulgou esta informação. Falou no fim de semana que ele estava em tratamento no departamento médico e o Cláudio está destacando da possibilidade do Ivan Roman ir para o jogo, ir para o Superclássico. Como é que você encara essa notícia, Vinícius? Pra mim é uma surpresa só de cogitar nessa possibilidade, né, do Ivan Roman jogar, porque pelo que a Federação Chilena tinha passado, já era caso para cirurgia. Então, no primeiro momento, acho que todo mundo já tratava o Ivan Roman como descartado para esse jogo. Mas, ô Cirilo, quem sou eu para falar sobre o jogador está apto ou não pela questão médica? O Atlético tem um departamento médico que é muito mais capacitado do que qualquer um aqui para dar esse aval. Então, assim, se ele jogar, eu acredito que será com aval do departamento médico do Atlético. Mas, por mais que seja uma lesão no punho, né, no futebol não se joga com a mão, mas é um esporte de contato. Então, eu acho que isso prejudica. Para mim, seria uma surpresa enorme se ele estiver presente. É lógico que o Atlético vai trabalhar com esse mistério também. Já tem tantos problemas e já tem tantas dúvidas na escalação. Vai gerar mais uma para poder dificultar ali a vida do Cruzeiro, no sentido de saber qual é a formação do Atlético que estará em campo. Agora, mesmo se tiver Roman, se não tiver, o Atlético está recheado de problemas. Ô Simões, o outro tema que foi levantado no primeiro tempo, perguntei sobre o Roman pro Vinícius, porque não teve a chance de falar ainda, mas a gente prometeu falar sobre o ataque, né? Estamos falando demais da defesa, vamos falar do ataque também. Como é que você encara essa história do Hulk, hein? Porque o Hulk não está sendo, no pré-jogo, considerado para ser titular. Você disse que utilizaria alguns dados para defender a sua tese de que o Hulk tem que ser titular, Simões? Ô Cirilo, olha só, desde que o Hulk chegou ao Atlético, e isso aconteceu em 2021, são 16 os clássicos entre Atlético e Cruzeiro e ele participou de 15. Ficou de fora apenas de um, que foi 0-0, tá? Tem até um equilíbrio, 6 vitórias do Atlético, 4 empates, 5 vitórias do Cruzeiro. O Atlético marcou 17 gols. Desses 17 gols marcados pelo Atlético, 9 são do Hulk. Isso é mais do que a cada 2 gols do Atlético, 1 é do Hulk. Aí, depois dele que marcou mais, fez 1. Sendo que dos 8 jogadores que marcaram no Cruzeiro, 5 nem aqui estão mais. Zarate, Paulinho, Fux, Nath e Ademir. E o Arana, Saravia e Scarpa fizeram 1. Então, você vai pegar um cara desse tamanho no Clássico, que tem 9 gols marcados sobre o Cruzeiro, que tem um dos chutes mais poderosos do futebol brasileiro, no momento de extrema dificuldade, e vai abrir mão dele. Eu acho que a estratégia do Sampaoli deveria começar pelo Hulk. Dar liberdade ao Hulk, dar condição ao Hulk, dar possibilidade ao Hulk de jogar. Até porque, ô Cirilo, eu acho que nos clássicos e em determinados momentos importantes, tá, o coração vale mais do que a tática. E eu acho que o Hulk é o coração, é o pulmão, é a alma, é esse time do Atlético. Desde que ele vestiu a camisa. É o maior ídolo do século, sem dúvida nenhuma. E ele tem na disputa, por exemplo, um cara chamado Ronaldinho Gaúcho. E eu acho que, para esse jogo especificamente, entendo o que o Sampaoli está fazendo, preservar o Hulk, eu acho que isso inclusive é necessário, mas esse jogo acontece num cenário em que o Hulk jogou contra o Fluminense, que ele começou jogando, ficou no banco contra o Sport, né, Vini? Isso. E já entrou na reta final do jogo, no segundo tempo, e de uma parada. Então, quer dizer, eu tentaria armar uma estratégia para poder contar com esse cara, porque o Hulk não tem os números das últimas temporadas que ele já viveu com a camisa do Atlético, mas de toda forma, eu acho que o Hulk é a cara do clássico, tá? E eu escalaria o camisa 7 atleticano. Vinícius Andrade, Hulk titular ou Hulk reserva no Superclássico da próxima quarta-feira? Seria lá um tempo atrás, essa discussão aqui, ela seria inimaginável, né? Não teria discussão. O Simões falou, né? Há um tempo a gente tratava a escalação do Atlético como Hulk mais 10, e ninguém discutia isso. Mas hoje tem discussão e eu acho que tem argumentos para poder confirmar e para poder apoiar a escalação do Hulk. Um dos argumentos é o que o Simões falou aqui, na história dos clássicos. Ele é super decisivo, o Cruzeiro é a maior vítima da carreira do Hulk, pelo menos atuando aqui no futebol brasileiro. Mas eu acho que tem outros argumentos também para defender, nesse momento, o Hulk começar no banco de reservas. E eu tendo a concordar mais com o Hulk hoje começando no banco de reservas. Simplesmente porque nos melhores momentos do Atlético, sob o comando do Sampaoli, e não foram muitos, né, porque ainda está acontecendo esse encaixe, o Atlético funcionou melhor com um ataque sem o Hulk. No jogo contra o Mirassol, principalmente no primeiro tempo, que o time produziu bastante, o Hulk também não estava entre os titulares. O jogo contra o Juventude, que não foi uma partidaça, mas o Atlético criou um volume suficiente para fazer gols, criou sem a presença do Hulk, né? Talvez até com o Hulk teria feito com aquele tanto de oportunidades criadas. No último jogo contra o Sport, o Atlético venceu também 3-1 sem o Hulk.
Então, assim, vai além da história, né? Se a gente analisar só a história, o Hulk é titular. Mas tem que avaliar o momento. E o momento do Hulk é ruim. É muito ruim. E pelo jogo, talvez você queira ter mais intensidade. Nesse momento, o Rony, que é tecnicamente infinitamente inferior ao Hulk, mas ele te dá mais intensidade do que o camisa 7 atleticano. Então eu acho que não é nenhum absurdo nesse momento deixar o Hulk no banco, mesmo que seja em um clássico, mesmo que tenha todo o peso, né, da história dele, só que tem que avaliar o que é melhor para o time. E nesse momento, para o time, eu acho que o Sampaoli encontrou mais saídas, mais alternativas com o Rony, com o Bernard, com o próprio Dudu, que foi bem contra o Sport, até com o Biel, mas sem abrir mão também da 100% do Hulk, né? Ele pode ser uma peça importante no segundo tempo. Agora vamos pensar numa coisa, né? Assim, os melhores momentos do Atlético, que o Atlético mais encaixou, foram contra o Juventude, contra o Sport, Mirassol. Mas o Mirassol teve a expulsão que contamina o jogo completamente. Aí dá pra analisar bem o primeiro tempo. E um início ali que faz o gol de cabeça, né? Do Vitor Hugo, né? O Cruzeiro não é nem o Juventude nem o Sport, né? Há uma distância considerável, inclusive na tabela. O Cruzeiro é o terceiro colocado, o Sport é o lanterna e o Juventude é um virtual rebaixado também. Então, eu acho que existe o peso do jogo, existe o tamanho do jogador, existe o peso do jogador, tá? E por tudo que o Hulk representa no clássico, entendeu? Ter o Hulk pela frente, eu acho que gera um desconforto no Cruzeiro, até pelo potencial que ele tem, não só de chute, como de bola parada, é considerável. Entendo as opções do Sampaoli e respeito, acho sim que tem que ser feito o rodízio, não dá pro Hulk ficar jogando todas como ele jogava até num passado recente, mas, de toda forma, não sei, na minha maneira de ver clássico, eu tentaria armar uma maneira que fosse o Hulk e mais 10. Mais 10 não, né? Porque o Everson tem que jogar, o Arana vai jogar, a gente já tem algumas definições. Mas de toda forma é isso. Eu acho que no clássico, o tamanho do jogador, o peso do jogador conta muito. E assim, eu fico em dúvida assim, de analisar que o Atlético foi bem contra o Juventude, contra o Sport. A gente tá falando de times virtualmente rebaixados no Campeonato Brasileiro, né? O Atlético vai encarar o maior rival que briga pelo título, né? Então eu acho que tem esse nível de dificuldade. Claro, eu não queria estar na pele do Sampaoli pelo tanto de problemas que ele tem. Ele pode optar por um time mais reativo e aí realmente talvez faça a opção por não ter o Hulk, mas eu acho que nesse momento acho que o Hulk daria peso a esse time do Atlético, sabe? Um time que tá meio, né, aí perde o Lianco, sabe? É o cara que tem, não sei, tem presença. Hoje, assim, não dá pra gente condenar, pelo menos eu não condeno o Sampaoli se ele não escalar o Hulk pra esse jogo. Não dá pra condenar ninguém. Há algum tempo atrás, isso seria um absurdo. Essa discussão não estaria acontecendo. Não estaria. Mas hoje, se ele tirar o Hulk do time, em prol de ter uma equipe mais intensa, um time com mais mobilidade, pra mim vai fazer sentido. Agora, se ele também optar pelo Hulk, eu não vou tratar como um absurdo. Quando ele teve Hulk e Rony juntos, seja titularidade ou momentos durante os jogos, ele colocou o Rony centroavante e o Hulk por trás do centroavante, né? Então, pra mim, o Hulk fica meio descolado ali do time, porque aquele jogo contra o Fluminense, por exemplo, foi muito mal. Muito mal, a participação ruim, assim, pra mim parece ser um ou outro, pensando numa formação mais comum, assim, nesse Galo que tá jogando. Mas essa discussão não aconteceria há alguns meses e ela acontece agora justamente por conta de um momento técnico que não é bom individualmente falando. Tem atletas sob o comando do Sampaoli que, nesse momento, e o recorte é recente, tá? Esquece história, esquece o que o Hulk representa com a camisa do Atlético. Isso aí não tem discussão. Mas tem atletas que hoje são mais protagonistas no time do Sampaoli do que o Hulk. O próprio Bernard, que o Bernard agora é fora de série, é incontestável? Não, mas ele tem jogado melhor do que o Hulk nesse recorte do Sampaoli. Vamos lá, o Vitor Hugo não está disponível para o Clássico, mas se for pegar um dos pilares do time do Sampaoli, o Vitor Hugo entra nessa conversa. Então, o Hulk hoje, tá? Ele não é um protagonista do time, mas pode recuperar. Eu não acho que o Hulk está descartado, não. Eu acho que enquanto ele estiver aqui, você tem que fazer de tudo para recuperá-lo, porque ninguém esquece de jogar futebol e a história que ele tem no Atlético é simplesmente impressionante. Deixa eu chamar o João Vitor Xavier para a resenha, em nome da 7K. Ô João, queria que você trouxesse as suas expectativas para esse super clássico. O clima na cidade até muda, né, João? Quando estamos falando de super clássico, você está chegando também aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, João. Um abraço, Cirilo, um abraço, rapaziada da turma do Bate-Bola. Ô, Cirilo, é sempre um jogo muito gostoso, né? Muito especial. O torcedor passa a semana inteira esperando esse jogo. Como gostava de dizer o nosso Emanuel Carneiro, o clássico começa uma semana antes e termina uma semana depois. O clássico não são aqueles 90 minutos ali de bola rolando. O clássico são os dias anteriores, os dias posteriores, a polêmica da arbitragem, a capacidade de público, como é que os técnicos vão escalar, como é que cada um vai montar o seu time. É impossível negar o favoritismo do Cruzeiro, Cirilo. O Cruzeiro está num time mais arrumado, mais ajustado, mais equilibrado do que o do Atlético no momento, com
com um encaixe de elenco muito melhor do que o do Atlético, independentemente da semana que é especialmente ruim para o Atlético, pelas convocações para seleções e pelas contusões. Mesmo se o Atlético tivesse com a sua força máxima, o time do Cruzeiro nesse time é melhor e é mais ajustado, é mais arrumado do que o time do Atlético. Agora, quando você coloca para a situação do Atlético, que o Atlético tem todos esses problemas, Cirilo, de contusões, de cirurgias, de jogadores fora, de jogadores servindo seleções, na hora que você soma isso tudo, aí fica uma coisa explosiva. O desnível do elenco do Cruzeiro para o elenco do Atlético, nesse momento, para esse jogo específico, fica muito grande. Agora, isso quer dizer que o jogo está resolvido? Não. Agora, quer dizer que o Cruzeiro é favorito. Eu acho que o Cruzeiro é o favorito para esse jogo, o Cruzeiro é favorito para essa partida, é favorito para esse momento. Jogar e vencer na Arena MRV não será uma novidade para o Cruzeiro. O Cruzeiro já conseguiu isso algumas vezes recentemente. Agora, o Atlético tem toda a condição de se superar, né? O clássico tem muito disso, da entrega, do coração, da vontade, do cara que vai para o jogo com aquele desdobramento necessário para equilibrar a partida. Então, o fato de jogar em casa, ao lado da sua torcida, e o fato de ser um clássico onde o jogador normalmente se entrega e se desdobra, isso pode equilibrar o jogo para o Atlético. Nunca há nada demais do Atlético vencer com times piores, como o Cruzeiro também venceu com times piores, mas, analisando friamente, de uma maneira equilibrada, Cirilo, o time do Cruzeiro hoje é melhor e o Cruzeiro, nesse momento, para esse jogo, por todas essas características, ele é o favorito para o jogo. Ô, João, aproveitando também, nós estamos discutindo o que pode ser, né? Quais podem ser as escolhas aí do Sampaoli. Vai ter que quebrar a cabeça para escalar o time. E, assim, nós estamos falando disso tudo, João, só por conta de uma proximidade de jogos colocados em meio a uma data FIFA, né? Não dá para fugir desse tema, né, João? Cirilo, a situação do Sampaoli é complicadíssima, né? O Sampaoli vai ter que fazer mágica para botar o time em campo, em especial na defesa. Uma defesa muito combalida, tanto por jogadores contundidos, quanto por jogadores que estão em suas seleções. Sei que está tendo uma discussão muito grande se os clubes mereciam ter liberação dos seus jogadores para a seleção. Vamos dizer que é a verdade também, viu, Cirilo? Quando é a data FIFA, esse jogador tem que estar à disposição da sua seleção. A gente não pode transferir para a FIFA e para as seleções uma desorganização que é do futebol brasileiro. O mundo inteiro para na data FIFA. O mundo inteiro para. É uma pena que o futebol brasileiro não tenha aprendido ainda a valorizar o seu produto, a valorizar os seus jogadores, a valorizar os seus clubes, a valorizar as suas datas. É um absurdo, Cirilo, um absurdo que nós tenhamos a agenda de campeonato brasileiro nesse momento, numa hora que o jogador não chega a tempo para jogar, ou que se chegar, vai chegar com condições físicas ruins, porque jogou pela sua seleção, porque fez um voo longo, porque atravessou o mundo viajando. Infelizmente, esse é o preço que nós pagamos pela desorganização do futebol brasileiro. Quer um exemplo disso? Nenhum clube é obrigado a liberar jogador para a Olimpíada. Então seria justo a gente cobrar que Atlético ou Cruzeiro liberassem seus jogadores para uma Olimpíada se não for do interesse deles? Eles não são obrigados e não liberam, quando não é do interesse deles. Então, eu também entendo que é direito da seleção, quando é uma data FIFA, fazer o seu trabalho de seleção. A culpa não é das seleções do Equador, da Venezuela, do Paraguai, do Brasil, da Argentina, do Chile. A culpa é do futebol brasileiro, que não se organiza, que não aprende a fazer um calendário, que não valoriza o seu produto e que encavala o seu produto, que é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, com um produto que é data FIFA. Então, a culpa é do futebol brasileiro e os clubes também têm culpa nisso. Porque eles, quando vão eleger presidente da CBF, presidente de Federação Mineira, quando vão eleger aqueles que vão representá-los junto aos organismos internacionais, a Sul-Americana, a CBF, no caso da Federação Mineira para a CBF, da CBF para a Sul-Americana e para a FIFA, eles tinham que colocar isso na mesa, Cirilo, e falar o seguinte, vamos aqui resolver um calendário. Como é que nós vamos diminuir o campeonato estadual, que é super sem sentido ser o tamanho que é? Como é que nós vamos casar o calendário brasileiro ao sul-americano e ao da FIFA para que a gente não tenha esse tipo de coincidência? Então, Cirilo, é papel dos clubes reclamarem à federação e reclamarem à CBF para que isso pare de acontecer. Mas, nesse caso, eu não acho que a culpa é da FIFA. A culpa é do calendário brasileiro que não valoriza o seu produto e o Sampaoli agora tem esse pepino na mão de um clássico no meio de semana, com um problema gravíssimo de elenco, porque está juntando com uma data FIFA e ainda juntou a coincidência super negativa da dificuldade que os clubes têm com um calendário tão extenso de contusões, de lesões, de cirurgia e de cartões. Ou o futebol brasileiro se reorganiza, Cirilo, ou vão continuar sofrendo com esse tipo de coisa. João Vitor Xavier, em nome da 7K, se apenas clubes da Confederação Brasileira de Futebol têm problema com a data FIFA e nenhuma outra confederação nacional que tenha seus clubes disputando competições relevantes,
passa por esse tipo de problema, é evidente que o problema está aqui. O problema está no futebol brasileiro. Então o futebol brasileiro tem que se adaptar e tem que parar com essa mentirada que eles falam que respeitam a data FIFA. E de novo, né, não é essa confederação que está aí, é importante dizer, o calendário foi feito pela anterior, mas que a partir de agora a data FIFA seja de fato respeitada. Os clubes não têm o que fazer, são obrigados a liberar os atletas, mas os clubes têm que brigar com a Confederação Brasileira de Futebol para que a data FIFA seja respeitada e eles não sejam prejudicados, como é o normal de acontecer por aqui já há muito tempo. E eu tenho a impressão que veio piorando nos últimos anos em vez de melhorar.